Você já parou para pensar por que eu lá da cruz te dei a minha própria mãe? Por que no momento mais doloroso da minha vida, eu não falei de reinos, nem de milagres, nem de vinganças, mas te entreguei ela? Filho, filha, hoje, eu vim te lembrar desse presente. Um presente que talvez você tenha esquecido, deixado num canto da alma, ou só lembre quando está tudo difícil. Mas eu te dei Maria não como um símbolo bonito ou uma imagem para enfeitar altar. Eu a escolhi para ser tua mãe também. De verdade, com toda a ternura, todo o cuidado e toda a força que só uma mãe do céu pode ter. Sim, é Jesus quem te fala, agora. E eu quero te contar algo que vai muito além de dogmas ou tradições. Isso é pessoal. É entre nós dois. Você já sentiu saudade de um colo? Já teve dias em que o mundo parece pesado demais e tudo o que você queria era alguém que dissesse: "Eu estou aqui, não solto sua mão"? Pois é. Eu sabia que você teria esses dias. Por isso eu te dei Maria. Por isso ela continua aparecendo. E aqui no Brasil, sob o nome de Nossa Senhora Aparecida, ela tem mostrado o quanto se importa com você. Aparecida não é só um nome, bonito estampado em medalhas ou capelas. É um gesto meu, um lembrete vivo do quanto eu te amo. Ela não apareceu por acaso naquele rio. E você não está aqui ouvindo isso por acaso também. O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque Aparecida não é história de pescador. É história de salvação, de resgate, de fé encarnada na vida real. Fica comigo até o final, porque o que vem agora pode mudar a forma como você olha para a vida e para o céu. Eu vejo quando você chora em silêncio, quando reza sem saber se alguém está ouvindo, quando se pergunta se ainda existe esperança, milagre, resposta, e é nesses momentos que ela está lá, te carregando no colo, mesmo quando você não percebe, te protegendo em silêncio, te defendendo com uma força que vem direto do coração do Pai. Ela não substitui o meu amor, ela é o meu amor encarnado em mãe, e aqui no Brasil, eu permiti que ela fosse chamada de Aparecida. Por quê? Porque em meio às águas escuras da luta e da fé, eu quis que ela aparecesse para o povo sofrido, para os simples, para os que acreditam mesmo quando tudo diz o contrário. Você já passou por isso? Já acreditou quando ninguém mais acreditava? Então esse vídeo é para você. Essa mensagem é para você. Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma devoção popular. Ela é um sinal. Um recado do céu. E hoje eu vim repetir esse recado com todo o carinho que um salvador pode dar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Porque eu a escolhi para ser tua mãe também. E agora que você já começou a lembrar desse presente, deixa eu te contar como tudo isso começou. A história é linda, emocionante. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. A história é linda, emocionante. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando aquele pedaço de imagem apareceu nas águas do rio, primeiro o corpo, depois a cabeça, aquilo não foi coincidência. Foi sinal. Foi como se o céu estivesse montando uma escultura de amor diante dos olhos dos pobres pescadores. E desde então, Aparecida tem feito o mesmo com os corações quebrados. Recolhe os pedaços, junta com carinho e apresenta ao filho. E o filho escuta, sempre escuta. Talvez você já tenha vivido algo assim, um momento em que se sentiu encontrado por Deus de uma forma inesperada. Ou talvez você ainda esteja esperando esse reencontro. Mas só o fato de estar aqui, agora, ouvindo essa mensagem já diz muito. É um sinal. E se esse assunto faz sentido para você, se algo aí dentro se moveu enquanto escutava essas palavras, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Pode ser uma memória, um pedido, uma oração. Eu leio cada mensagem, e é por meio delas que essa comunidade cresce, porque aqui ninguém caminha sozinho. Quando você comenta, curte e se inscreve, não é só um gesto automático, é um jeito de dizer: eu acredito nessa mensagem, eu quero que mais pessoas ouçam isso. E isso faz toda a diferença. A sua participação aqui é o que faz esse canal continuar, alcançar mais corações, mais famílias, mais almas sedentas,
de esperança. Então, se esse conteúdo te falou ao coração, clica no curtir, compartilha com quem precisa lembrar que tem uma mãe no céu e se inscreve para seguir caminhando com a gente nessa jornada de fé. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que a Aparecida não apareceu só uma vez. Ela continua aparecendo todos os dias de formas que talvez você nunca tenha notado. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. A cena no alto do Calvário parecia ser o fim. Dor, silêncio e sangue misturados ao peso de um mundo inteiro sendo carregado nos ombros. O céu escureceu, a terra tremeu. E mesmo assim, ali no meio de tudo isso, Jesus, eu, fiz algo que talvez você nunca tenha entendido por completo. Dei um presente. Não qualquer presente. Dei minha mãe, com todo amor e intenção. Naquela hora, eu olhei para João, que estava representando todos vocês, e disse: Filho, eis aí tua mãe. E depois olhei para Maria e disse: Mulher, eis aí teu filho. A cruz não foi só lugar de sacrifício. Foi lugar de herança. Eu estava te entregando alguém que pudesse continuar te cuidando, mesmo quando você se sentisse sozinho. Alguém que não só te entendesse, mas que tivesse um coração capaz de acolher tuas dores sem se cansar. Porque eu sabia. A caminhada ia continuar difícil. Sabia que o mundo ia tentar te endurecer, te fazer esquecer de quem você é. E por isso te dei uma mãe. Não por simbologia, por amor real, concreto, vivo. Essa entrega não foi poética, foi prática. Era o céu dizendo: você nunca mais vai caminhar sem colo, porque Maria não ficou só no passado, ela está na tua jornada agora. Se você prestar atenção nos bastidores da tua história, vai notar momentos em que foi salvo de perigos, que nem percebeu. Vai lembrar de situações em que uma paz inexplicável chegou no meio do caos. Adivinha? Era ela, e é aí que entra a Aparecida. Porque a história da mãe que acolhe seus filhos não parou ali no Gólgota. Não se esgotou com as páginas do Evangelho. Ela continua sendo contada, agora com rostos brasileiros, em terras de fé simples, onde a esperança tem cor de barro e cheiro de café coado. Aparecida surgiu nas águas do rio Paraíba do Sul. Um corpo encontrado por pescadores cansados. Uma cabeça que apareceu depois. Um povo que vivia da pesca e da fé, com o coração tão faminto de respostas quanto as redes estavam vazias. Não foi só uma imagem, foi uma revelação. Foi a continuação do presente da cruz, agora com sotaque nosso. Com jeito de mãe que caminha por esse chão sofrido com a gente. Ela apareceu quando ninguém esperava. E talvez seja assim também com você. A resposta vem de um jeito que você não imaginava. No meio da sua rotina, da sua luta. Aparecida não é apenas nome. É ação divina. É presença constante. É uma nova chance de entender que você não está só. Você já percebeu como as grandes transformações da vida acontecem nos detalhes? Às vezes, no meio do cansaço, quando tudo parece perdido, algo pequeno acontece. Uma palavra, uma imagem, uma lembrança, e aquilo muda. Sua mentalidade dá um novo sentido à jornada. A aparição de Aparecida foi assim, simples, mas profunda. Um gesto do céu num dia comum. E o impacto foi tão grande que atravessou séculos, construiu pontes de fé e virou abrigo espiritual para milhões. Ela não falou uma palavra, mas falou tudo com sua presença. Assim como lá na cruz, quando o silêncio de Maria sustentava o coração dos discípulos, hoje, o silêncio dela ainda fala. Fala ao coração cansado, ao filho distante, à mãe que chora, ao trabalhador que luta para não desistir. Fala com ternura, mas com firmeza, como quem diz: levanta, filho, eu estou contigo. E essa presença se estende. Ela entra em casas humildes, em hospitais, em ônibus lotados, em cantos onde ninguém mais entra. E quando você menos espera, sente um aperto no peito, mas também uma paz, um consolo. Como se alguém estivesse dizendo: não tenha medo, você tem mãe. E eu estou aqui. Você pode até não perceber na hora, mas os sinais estão por toda parte. E quando você se abre para essa verdade oculta,
Começa a enxergar a vida com outros olhos. O que parecia coincidência, vira confirmação. O que parecia abandono, vira cuidado disfarçado. Porque o amor dela não faz alarde. Ele age. E não, é por mérito. Não é porque você fez tudo certo. É porque você é filho. Só isso já basta. E o coração de uma mãe não mede o amor pelo comportamento do filho, mas pela ligação que existe no mais profundo da alma. Aparecida não espera que você seja perfeito. Ela só espera que você volte para casa, que levante os olhos, que diga: "Mãe, eu preciso de ti." E nesse momento, algo muda. Algo começa a se alinhar. Porque uma decisão simples, feita com sinceridade, pode mudar uma história inteira. E tem mais. Quando Maria entra na vida de alguém, ela não entra sozinha. Ela traz com ela o céu inteiro. Traz proteção, direção, respostas. Mas acima de tudo, traz Jesus, sempre. Porque o propósito maior dela nunca foi brilhar sozinha. Foi conduzir os filhos ao Filho. E cada vez que você se aproxima dela, você está, na verdade, dando mais um passo rumo ao abraço do Pai. Se essa mensagem tem feito sentido para você, escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também, porque, agora, vamos mergulhar ainda mais fundo no que significa ter uma mãe assim tão presente, tão real, especialmente quando tudo parece perdido. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que precisa ser revelada. Maria, minha mãe, a mesma que te entreguei do alto da cruz, não é apenas uma lembrança do passado. Ela não é um enfeite litúrgico, não é só uma estátua decorando igrejas, e muito menos um símbolo vazio de tradição religiosa. Ela é real, está viva, presente, atenta, intercedendo por você agora mesmo, no céu. E o que acontece quando o céu se movimenta por amor? As coisas mudam. A tua vida muda. Eu sei que muitas vezes o mundo tenta te convencer do contrário, que fé é só uma ideia bonita, que devoção é coisa do passado, que imagem de Nossa Senhora é superstição. Mas deixa eu te dizer com clareza, por trás da imagem de Aparecida, existe uma pessoa viva, cheia de ternura e poder, que carrega no coração um carinho especial por este povo brasileiro, sofrido, guerreiro, mas cheio de fé. Aparecida não é apenas o nome de um lugar, é o reflexo de um olhar que não te abandona. Quando eu te dei Maria como mãe, eu estava estendendo sobre você uma promessa de cuidado constante. E ela levou isso tão a sério que continua agindo, mesmo quando ninguém vê. Essa é a beleza do amor verdadeiro. Ele não precisa de palco. Ele age nos bastidores da tua vida, no silêncio das madrugadas em que você chora, nos momentos em que tudo parece sem sentido. Quando você pensa que está sozinho, ela está ali. Não como uma lembrança, mas como presença. A presença de Maria não é abstrata. Ela age. Ela toca corações. Ela visita famílias. Ela transforma situações. E quando ela é invocada com fé, as muralhas que pareciam intransponíveis começam a ruir. Não porque ela tem poder em si mesma, mas porque intercede diante de mim, teu Salvador, com um amor que eu mesmo honro, pois conheço cada lágrima que ela já chorou por você. Sabe o que mais me emociona? É que, mesmo quando muitos esquecem dela, ela não esquece de ninguém. Maria não cobra nada, ela só ama. E continua se fazendo presente na vida de quem nem percebe. Ela aparece nos detalhes, naquela força que te sustenta sem explicação, no alívio que chega no meio da angústia, na paz repentina que invade o coração. Esses não são acasos, são rastros do amor dela. E sob o nome de Aparecida, esse amor se torna ainda mais visível para o povo brasileiro. Existe um motivo profundo pelo qual ela escolheu aparecer aqui, entre pescadores simples, entre redes vazias e esperanças minguadas. Ela veio como quem diz: eu conheço a dor dos pequenos, eu ando com os esquecidos. Aparecida é o abraço dela ao Brasil. É o jeito dela dizer: vocês são meus filhos e eu não vou desistir de nenhum de vocês. E é por isso que multidões sobem a pé a colina do santuário.
Não é só tradição. É uma busca por colo. É o coração de um povo que sente, mesmo sem entender direito, que há uma força maternal que os sustenta. Que Maria Aparecida não é uma história antiga, é socorro presente. E o mais lindo de tudo é que não importa onde você esteja agora. No norte, no sul, na cidade grande ou no interior, Aparecida chega até você. Porque Maria não conhece fronteiras. Ela conhece filhos. E cada vez que você se volta a ela com sinceridade, um novo ciclo pode começar. Porque o amor de Maria é como um rio. Mesmo quando você se afasta, ele continua correndo ao teu redor, esperando só um gesto teu para inundar tua alma. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo algo diferente no peito. Uma lembrança, um calor, uma vontade de voltar. Isso não é emoção vazia. É ela te tocando. É ela dizendo: filho, estou aqui. É por isso que Aparecida é mais que uma devoção. É uma decisão de caminhar com quem tem os olhos fixos no céu, mas os pés dispostos a entrar na tua história. Maria não vem tirar Jesus do centro. Ela vem te levar até ele. Sempre foi assim. Desde as bodas de Caná, onde ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Até hoje, quando ela continua sussurrando ao teu coração: confia nele. Eu estou contigo. A transformação começa quando você entende isso. Maria está viva. E não apenas viva, mas presente. Participando da tua jornada. Chorando com você, lutando com você, rezando por você. Essa é a verdade que muitos ignoram, mas que tem o poder de mudar tudo. Porque quando você aceita caminhar com ela, não anda mais às cegas. Passa a enxergar com os olhos da fé. E isso muda tua mentalidade. Muda tuas decisões. Muda teu futuro. Comenta aí. Isso faz sentido pra mim. Só pra eu saber que teu coração tá despertando pra esse amor tão grande. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo sobre o papel de Maria na tua vida. Especialmente quando você se sente perdido, sem forças ou sem direção. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente fala da presença viva de Maria, do carinho dela pelo povo brasileiro, não dá para ignorar uma história que marcou o céu e a terra. Uma história simples, mas carregada de revelações. Não aconteceu num templo grandioso, nem diante de uma multidão importante. Aconteceu nas margens de um rio, entre redes vazias e corações cansados. 3 homens pescadores pobres estavam ali. Gente comum, lutando pela sobrevivência, com a esperança quase se apagando. E foi nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. O ano era 1717. A cidade se preparava para receber uma visita ilustre, e os pescadores da região do Rio Paraíba do Sul foram chamados para oferecer o melhor de sua pesca. Mas o tempo não ajudava, o rio parecia não colaborar, e cada vez que lançavam as redes voltavam vazias. Eles insistiam, tentavam de novo, mas nada. Até que, num daqueles momentos em que tudo parece perdido, o inesperado aconteceu. Primeiro, uma parte do corpo, escurecido pela lama, desgastado pelo tempo. Eles olham talvez sem entender direito, mas continuam. E na próxima rede, surge a cabeça. As peças se completam, e diante deles está ali a imagem de uma mulher. Pequena, mas com uma força que preencheu todo o espaço. E foi aí que a pesca mudou. De repente, os peixes começaram a vir. E as redes que estavam vazias se encheram como nunca. Era como se o céu tivesse sussurrado: eu vi vocês. E Maria apareceu. Essa história não é apenas sobre um milagre antigo. Ela é uma metáfora viva sobre o jeito de Deus agir. E sobre o papel de Maria nessa jornada. Porque quando tudo parece escuro, quando a vida não responde, quando o esforço parece inútil, é exatamente aí que ela se manifesta. No meio da lama, no meio da escassez, no meio da dor. A imagem de Aparecida não é só barro, é resposta, é sinal. É como se o céu tivesse usado aquele momento para lembrar ao povo que ninguém está sozinho. Que mesmo nos dias em que as redes da vida parecem sempre vazias, algo pode surgir das profundezas.
E esse algo pode transformar tudo. Sabe, o que mais me comove nessa história não foi um milagre cheio de espetáculo. Foi silencioso, quase discreto, mas tão real que ecoa até hoje. Aqueles homens não ganharam ouro, não voltaram com fama. Voltaram com um encontro, um sinal de que Maria estava ali, que Deus não esqueceu do povo simples, que o amor dela podia tocar até mesmo o fundo de um rio. Essa cena carrega um impacto profundo, porque representa tantas outras histórias que talvez nunca ganharam fama, mas que acontecem todos os dias nos bastidores da fé. Gente simples, com fé sincera que clama no silêncio. E Maria responde: talvez você mesmo já tenha vivido isso e nem percebeu. Um alívio no meio da aflição, uma luz em meio ao caos, uma força que veio do nada. Isso é ela agindo de novo, aparecendo nas águas do teu coração. E o mais lindo é que ela não apareceu por acaso. Foi chamada pela fé. Porque quando o povo tem fé, o céu se move. E Maria aparece. Não porque precisa, mas porque quer, porque ama, porque escolheu estar perto dos que lutam todos os dias, dos que choram em silêncio, dos que seguram redes vazias sem desistir. Ela não precisa de palco. Ela prefere os lugares onde ninguém quer ir. O fundo do rio, o barranco, a pobreza, a dor. É ali que ela se manifesta. E quando se manifesta, algo muda. A imagem pequena virou rainha do Brasil. A pesca comum virou milagre. O povo esquecido ganhou mãe. E o que começou como um gesto quase invisível, hoje carrega multidões, transforma mentalidades, inspira decisões, renova vidas. Porque o céu nunca esquece de onde veio a fé. E talvez hoje, nesse exato momento, você esteja com as redes vazias também. Tentou de tudo, já se esforçou, já chorou, já orou, e sente que nada acontece. Mas escuta isso. Maria ainda aparece, não no tempo da ansiedade, mas no tempo do amor. E quando ela vem, traz contigo uma mudança que não é só externa, é interna. É no olhar, no coração, na coragem de lançar a rede de novo. Essa história te chama para lembrar que tua fé nunca é em vão, que Deus vê tua luta, que Maria continua agindo, e que até no fundo do teu cansaço pode surgir um sinal de esperança. Não despreza os pequenos começos, não ignora os detalhes, porque muitas vezes o milagre começa escondido, como uma imagem enterrada na lama, e quando você se dá conta, o que parecia perdido começa a brilhar. Agora escreve aí nos comentários: tô nessa jornada também. Só para eu saber que tua fé ainda está viva, mesmo quando as redes parecem vazias. E já que estamos falando de fé que move o céu, tem algo que eu preciso te mostrar. O que realmente acontece quando você confia a tua vida nas mãos dessa mãe? Você já se perguntou por que Maria quis aparecer aqui no nosso país, dentre tantos lugares do mundo? Por que justo o Brasil? Por que justo ali nas águas do Rio Paraíba do Sul, numa terra ainda tão marcada por desigualdades, pobreza e dor? Será que foi acaso? Será que foi sorte? Ou será que há uma verdade oculta por trás desse gesto tão profundo? Olha, nada em Deus é por acaso. Nada. E quando a gente para olhar com mais atenção, o que parece simples começa a revelar um impacto imenso. Porque Jesus, do alto da cruz, não nos deu uma lembrança bonita. Ele nos deu uma mãe. E quando Maria aparece no Brasil, humilde, escondida na lama com a pele escurecida pelo barro, é como se o céu dissesse: eu conheço a história de vocês. Eu sei onde dói. E é aí que eu quero estar. A verdade é que o Brasil carrega, há séculos, uma mistura intensa de fé e sofrimento. É um povo que dança com o coração aberto, mas também chora escondido. Um povo que sorri no meio da luta, que reza em fila de hospital, que canta hinos, enquanto carrega cruzes pesadas demais. E Jesus conhece tudo isso. Ele conhece os bastidores dessa jornada, e foi por isso que ele confiou ao Brasil uma mãe tão especial, porque sabia que a gente ia precisar dela. Maria aparece aqui como quem diz: eu entendo o teu povo.
Ela não chega de forma triunfante como rainha em carruagem. Ela vem da lama. Ela vem do silêncio. Ela vem pequena, simples, frágil aos olhos humanos, mas poderosa no mundo espiritual. E não é coincidência que seja nesse estilo, porque essa é a cara do povo brasileiro. Um povo que, mesmo esmagado pelas circunstâncias, continua se levantando, rezando, acreditando, oferecendo o pouco que tem. A imagem de Aparecida tem a cor do povo sofrido. E isso não é um detalhe estético, é um sinal espiritual. É como se o próprio céu dissesse: Maria está com os que foram esquecidos, com os que não têm voz, com os que a sociedade tenta esconder. Ela é resposta à exclusão. Ela é presença onde não há consolo. E quando o Brasil foi confiado a ela, Jesus não estava apenas fazendo uma escolha geográfica, ele estava revelando uma missão. Porque Maria não veio só para confortar, ela veio para transformar, para mexer com a mentalidade do povo, para levantar os caídos, para lembrar que existe um amor que não desiste nunca, um amor que desce até o fundo do rio se for preciso, só para encontrar o coração que ainda clama em silêncio. E sabe, tem algo muito forte nesse gesto de Jesus, porque quando ele nos dá Maria como mãe, ele também nos dá um convite, o de sermos filhos, mas não filhos de título, filhos de verdade, daqueles que confiam, que escutam, que se abrigam, filhos que sabem que mesmo quando o mundo fecha as portas, a Mãe do Céu continua de braços abertos. A escolha do Brasil tem um peso profético. É como se o céu estivesse dizendo: esse povo, por mais ferido que esteja, vai revelar algo ao mundo, vai mostrar uma fé que resiste, um amor que renasce, uma esperança que não morre. E Maria é parte essencial dessa revelação. É impressionante como a presença dela atravessa tudo. Vai além da religião, vai além das palavras. Ela toca até quem nunca leu a Bíblia, até quem não sabe rezar direito. Porque a linguagem dela é o amor, é o cuidado, é o abraço que chega antes mesmo da gente pedir. E aqui no Brasil, onde tantas vezes a vida parece injusta, Maria se torna uma presença concreta. Um sinal de que o céu ainda está olhando por nós. E tem mais. Maria não veio ao Brasil para nos isentar da dor. Ela veio para nos ensinar a atravessá-la com fé. A imagem de Aparecida, pequena, simples, sem braços, nos lembra que o milagre nem sempre vem com espetáculo. Às vezes vem com presença, com silêncio, com consolo, com força invisível. E é isso que mais precisamos aprender hoje. O poder de uma fé que não depende de sinais visíveis, mas que vive de confiança profunda. Porque o maior milagre não foi a pesca, foi o encontro. Foi a certeza de que Maria estava ali. E isso continua acontecendo hoje. Talvez não no fundo de um rio, mas no fundo do teu coração. Naquele lugar onde ninguém vê. Onde você tenta disfarçar, sorrir, seguir em frente. É ali que ela se apresenta. E muda tudo. E por que justo o Brasil? Porque aqui, nesse solo marcado por lágrimas e fé, há um povo que ainda acredita, que ainda reza, que ainda canta, que ainda olha para o céu e espera a resposta. Um povo que mesmo, com o coração cansado, continua dizendo: Mãe, passa na frente. E ela passa. Passa na frente de lares destruídos, de corações partidos, de doenças incuráveis, de famílias desfeitas. Passa como quem cuida de cada detalhe, como quem escuta até os sussurros. Porque foi para isso que ela apareceu aqui, para mostrar que o céu não nos esqueceu. Agora, escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim. Porque se teu coração sentiu essa presença, se essa verdade acendeu algo dentro de ti, então já é sinal de que ela está aí, tocando tua história também. E falando em presença que transforma, tem algo mais que você precisa entender sobre como essa mãe age quando a gente se entrega de verdade. Quando a gente olha com atenção para a história de Nossa Senhora Aparecida, fica impossível não perceber que ela não apareceu apenas como um consolo. Ela é um sinal profético.
Um daqueles sinais que não vem para decorar a fé, mas para provocar transformação. Um sinal que fala direto ao coração de um povo ferido, mas cheio de esperança. Desde o início, a imagem de Aparecida se revela como um recado do céu. Não é apenas uma estatueta achada por acaso. Ela foi encontrada em partes por pescadores simples, numa época em que o povo vivia mergulhado na pobreza, na escravidão, no medo. E esse detalhe, o corpo sem cabeça, depois a cabeça, depois o milagre da pesca, tudo isso tem camadas de significado que vão muito além do óbvio. Era como se Deus estivesse costurando uma mensagem clara. Eu estou reconstruindo algo. Eu estou trazendo de volta a dignidade do que foi quebrado. Nesse cenário, Aparecida não vem só para ser olhada. Ela vem para ser abraçada. Vem para lembrar ao povo que não está sozinho. Que mesmo quando tudo parece escuro, o céu ainda age nos bastidores. Que há uma presença que não abandona, mesmo quando o mundo vira as costas. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é uma revolução espiritual silenciosa, mas poderosa. Aparecida é um sinal de unidade. Ela não pertence a uma elite nem a um grupo específico. Desde o começo foi o povo mais simples que reconheceu sua presença. Foram os pobres, os pescadores, os escravizados, os doentes. Gente que, aos olhos do mundo, não tinha importância. Mas aos olhos de Maria, eram preciosos. E é por isso que ela veio assim, pequena, escura, sem ostentação, porque queria ser ponte, queria caber no coração de todo mundo. E olha que impressionante. Mesmo sem dizer uma palavra, Aparecida fala. Fala com o silêncio da mãe que observa, que acolhe, que intercede. E nas famílias, nas comunidades, nas casas mais humildes. Quantas vezes a gente vê uma imagem dela ali, no cantinho, com flores simples ao redor, com uma vela acesa, com um terço pendurado. É nesses lugares que Aparecida age com mais força. Não porque a casa é bonita ou porque as orações são perfeitas, mas porque ali existe fé verdadeira. Fé que não faz barulho, mas que move montanhas. Durante a escravidão, quando tantos, homens e mulheres viviam sem liberdade, sem dignidade, sem voz, Aparecida era refúgio. Muitos negros se ajoelhavam diante da imagem buscando um respiro no meio do sofrimento. E isso não é folclore, é verdade viva. A imagem escurecida pelo rio se tornou identificação. Era como se eles dissessem: ela parece comigo, ela entende minha dor. E realmente, ela entende. Em tempos de crise, de insegurança, de dor coletiva, Aparecida nunca deixou de ser um sinal. Durante guerras, tragédias, epidemias, perdas, é impressionante como o povo brasileiro se volta para ela. Como se soubesse no íntimo que ali existe um abraço, um colo, um cuidado que nenhuma palavra humana consegue explicar, mas que o coração reconhece na hora. Ela é resistência, mas não a resistência que grita ou confronta com violência. A resistência de Maria é a da fidelidade, a da perseverança, a de estar de pé, mesmo quando tudo desaba. E isso fala muito com a nossa realidade, porque o Brasil é um país que resiste, que apanha, mas não desiste, que chora, mas levanta, que reza, mesmo com o coração apertado. E quem mais para nos acompanhar nessa luta, senão uma mãe que conhece a cruz e não tem medo dela? Cada vez que um pai reza o terço com os filhos, cada vez que uma avó acende uma vela diante da imagem de Aparecida, cada vez que alguém dobra os joelhos e clama por socorro diante dela, algo se movimenta. Porque Maria não é estática. Ela está viva. E como mãe, ela se move quando os filhos clamam. Ela é o abraço do céu em tempos de dor. O abraço que não julga, que não cobra, que não pergunta: por que você se afastou? Ela simplesmente acolhe. Ela ouve. Ela apresenta ao coração de Jesus todas aquelas preces que você nem conseguiu colocar em palavras. E faz isso com ternura, com uma delicadeza que só quem ama de verdade consegue ter. E o mais bonito é perceber que a história dela com o Brasil continua. Não parou nas águas do rio Paraíba. Não ficou lá atrás. Aparecida continua aparecendo.
não com holofotes, mas com presença, com pequenos sinais, com toques sutis na alma de quem ainda acredita. Porque ela sabe que, às vezes, o que a gente mais precisa não é de uma resposta, é de alguém que nos segure pela mão e diga: eu tô aqui. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque entender que a Aparecida é um sinal profético é só o começo. O mais transformador acontece quando a gente se dá conta de que essa presença não é passiva, ela nos provoca. Ela nos chama para uma mudança de mentalidade, para um novo olhar sobre o nosso valor, nossa fé, nosso papel nesse tempo. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se esse abraço de Maria também já te alcançou em algum momento da vida, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com tua visão sobre o que significa ser parte dessa história. É aqui que muita gente se confunde, e é justamente por isso que precisamos tocar nesse ponto com mais clareza e profundidade. Porque, quanto mais a gente se aproxima de Maria, mais ela nos leva para Jesus. E isso não é uma teoria, é uma verdade viva, que pulsa em cada detalhe da presença de Aparecida no coração do nosso povo. Maria não faz milagre sozinha. Isso precisa ser dito com todo carinho e com toda a força do amor verdadeiro. Ela não é uma deusa, não é uma substituta, nem quer tomar o lugar do filho. Ela é mãe. E como toda mãe que ama profundamente seu filho, ela sabe o lugar que pertence a ele. Mas ao mesmo tempo, como toda mãe que ama profundamente seus filhos, ela se envolve, se importa, se apresenta. Não para ser o centro, mas para nos conduzir ao centro de tudo. Jesus. Aparecida não é o destino final. Ela é o caminho que aponta. Ela é como aquela placa que você encontra no meio da estrada, indicando com firmeza: por aqui, você encontra a salvação. E esse papel de Maria, o de apontar, o de conduzir, o de interceder, é uma das chaves mais poderosas para se compreender o verdadeiro sentido da devoção mariana. A frase que saiu da boca dela, nas bodas de Caná, ainda ecoa com força: fazei tudo o que ele vos disser. Percebe? Ela não dá ordens, ela não se coloca como fonte, ela apenas aponta. E que sabedoria há nisso? Porque no momento em que o vinho acabou, símbolo da alegria, da abundância, da festa, Maria viu a necessidade antes de todo mundo. Ela percebeu o constrangimento que vinha vindo, a vergonha que se aproximava e correu ao filho. Mas olha que bonito. Ela não exigiu nada. Ela só apresentou a situação e confiou. E esse é o papel de Maria desde sempre. Ela vê antes. Ela percebe antes. E leva tudo ao coração de Jesus. Não com alarde, não com imposição, mas com ternura e confiança. E é exatamente assim que ela age como Aparecida. Quando você reza diante da imagem, quando você se coloca ali com o coração quebrado, sem saber como pedir, ela entende. E leva. Ela apresenta. Ela intercede. Mas atenção, ela não substitui. Ela prepara o caminho. Ela ensina o coração. Ela purifica a intenção. E, principalmente, ela desperta em nós a consciência de que não caminhamos sozinhos, porque em tempos de desorientação espiritual, quando tantos buscam milagres como se fossem apenas soluções mágicas, Maria vem nos ensinar que milagre não é varinha de condão. Milagre é encontro, é obediência, é transformação interior que começa quando a gente confia e faz o que Jesus manda. E nesse ponto a gente precisa abrir espaço para uma revelação muito séria. Há muita gente que busca Maria como um fim, mas ela nunca quis isso. Ela nunca aceitou ser ídolo, nunca pediu adoração. O papel dela é maternal, não é central. E o maior presente que a gente pode dar a ela é escutar o que ela mesma disse. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o verdadeiro discipulado mariano. Não é colecionar estampas ou acender velas apenas por costume. É deixar-se conduzir para mais perto de Cristo. É viver uma mentalidade de entrega, de confiança e de obediência verdadeira. E aí entra um detalhe essencial. Maria não para nos pedidos. Ela nos educa na fé. Quando você se aproxima dela,
Ela não só ouve, mas te forma, te fortalece, te dá sabedoria para enfrentar a dor com dignidade. Porque muitas vezes o milagre que a gente precisa não é que a tempestade acabe, mas que a gente aprenda a atravessar com fé. E Aparecida, como toda boa mãe, não é uma mágica de emergência. Ela é presença fiel no ordinário da vida, no dia a dia, na luta constante, na caminhada que cansa, mas que vale a pena. E tem mais um ponto que mexe profundamente com a nossa mentalidade. Maria não acumula glória para si. Ela devolve tudo a Deus. Quando os pescadores encontraram sua imagem nas águas, o milagre maior não foi só a pesca abundante, foi o recomeço da fé, foi o despertar de uma esperança. E isso, Maria devolveu ao Pai. Ela não ficou ali dizendo: "Olhem para mim." Ela deixou que as graças fluíssem. E essas graças sempre conduzem ao coração de Jesus. É por isso que o verdadeiro devoto de Maria é, no fundo, um discípulo apaixonado de Cristo. Porque quanto mais a gente se aproxima do amor dela, mais a gente compreende a lógica do reino. A lógica da entrega, da humildade, da confiança plena. A lógica de uma vida que não gira em torno de si, mas que se derrama pelos outros. Assim como Maria fez. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente entende esse papel de Maria como intercessora fiel, como serva que aponta o Salvador, a nossa maneira de rezar muda. A nossa postura diante da vida muda. A nossa forma de esperar os milagres muda. E é sobre isso que a gente precisa conversar a seguir. Escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim. Se o coração já começou a enxergar, Aparecida com essa luz mais clara, porque o que vem agora vai abrir ainda mais o olhar sobre essa jornada com Maria rumo ao coração de Jesus. Filho, eu te dei uma mãe. Essa frase pode parecer simples, mas carrega uma profundidade que toca as camadas mais escondidas do nosso coração. E hoje, eu quero que você escute isso como se fosse só para você. Porque, na verdade, é mesmo. Não é uma mensagem genérica, não é uma ideia bonita de doutrina ou devoção. É um presente, um gesto pessoal, direto, íntimo. É a forma como o céu encontrou de dizer: você não está sozinho. E por mais que às vezes você até tente disfarçar, eu sei quando o coração aperta. Eu vejo quando o medo chega silencioso. Quando a solidão grita, mesmo em meio a tanta gente. Quando você precisa tomar decisões difíceis e sente que não tem para onde correr. É por isso que eu confiei a você uma mãe. E não qualquer mãe. Confiei a mesma mãe que cuidou de mim com ternura, que permaneceu firme aos pés da cruz, quando todo mundo fugiu, que suportou o silêncio de Sábado Santo e que se encheu de esperança na manhã da ressurreição. Essa mãe está com você. Agora. Exatamente aí onde você está. E por mais que você ache que não a sente, ou que não a merece, ou que talvez tenha se afastado demais, ela nunca se afastou de você. Nunca. Ela continua de pé, como estava naquele Calvário, firme, mesmo diante da dor mais absurda. Porque é isso que as mães que amam de verdade fazem, permanecem. Mesmo quando o filho não entende, mesmo quando o filho se esconde, mesmo quando o filho erra. Maria não veio até você por acaso. Ela foi enviada, foi confiada, porque eu sabia que você ia precisar desse tipo de amor. Um amor que acolhe, mas que também aponta, que consola, mas que também ensina, que carrega no colo, mas que nunca deixa você parar no colo, porque o objetivo dela é te levar até mim. Essa é a verdade oculta por trás de tantas lágrimas que você já derramou na presença dela. Talvez você achasse que estava apenas desabafando diante de uma imagem, mas era o céu inteiro escutando. Era a mãe apresentando cada palavra ao coração do filho. Era o Espírito Santo se movendo entre suas dores e suas orações, traduzindo até aquilo que você não conseguia dizer. E tudo isso por um único motivo. Você importa. Sua história importa. Suas feridas não são invisíveis para Deus. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu fraco demais, sem forças até para rezar?
Quantas vezes o mundo te empurrou, com tanta força que você achou que não ia levantar mais? Pois é nesses momentos que Maria age com mais intensidade, sem fazer barulho, sem holofotes. Ela se aproxima, te cobre com o manto, segura sua mão e começa o trabalho silencioso da reconstrução. Ela sussurra no seu coração palavras que nem sempre vêm com som, mas que têm o poder de mudar tudo por dentro. Coragem, filho. Eu estou aqui. Eu levo você até ele. E quando você escuta isso, de verdade, com o coração aberto, algo começa a se transformar. É como se uma chave girasse dentro de você. E você entende que não precisa mais lutar sozinho, que não precisa mais fingir força, que pode simplesmente se entregar, porque tem alguém ao seu lado que entende o caminho, que já passou pela dor, que já enfrentou a escuridão e que, mesmo assim, nunca perdeu a fé. Essa presença materna é um dos maiores segredos da caminhada espiritual. E sabe o que é curioso? Ela não impõe nada. Maria não invade. Ela espera. Espera o seu olhar. Espera o seu chamado. Espera a sua abertura, porque o amor verdadeiro não força, não controla, não manipula. Ele propõe. Ele convida. Ele oferece. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está sendo convidado a confiar. Talvez você esteja num momento de decisões difíceis. Talvez esteja enfrentando dúvidas, pressões, medos. Talvez esteja tentando reconstruir algo que desmoronou ou tentando manter de pé algo que está por um fio. Não importa. O que importa é que você não foi abandonado, que o céu te acompanha, que existe um propósito sendo costurado nos bastidores, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E nesse cenário, Maria não vem com respostas prontas. Ela vem com presença, e essa presença muda a mentalidade. Porque quando você se permite caminhar com ela, você começa a enxergar com mais fé, a esperar com mais paz, a agir com mais coragem. Você para de correr de um lado para o outro tentando controlar tudo, e começa a viver aquela liberdade interior que nasce da entrega. E isso, meu filho, é o começo de uma grande transformação. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que Maria quer muito te ensinar nessa jornada: a viver com os olhos fixos em Jesus, mesmo quando tudo ao redor parece desfocado. E é nessa parte que a fé começa a se tornar maturidade espiritual. Não só uma emoção que passa, mas uma força que permanece. Vamos falar sobre isso. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se o seu coração está entendendo que essa mãe foi um presente direto do céu para você, e que seguir com ela vai te levar cada vez mais perto do que Deus sonhou para sua vida. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando você entende que Maria foi um presente direto do céu, a pergunta inevitável que nasce dentro do coração é: e agora? O que eu faço com esse presente? E essa pergunta não vem como cobrança, mas como um convite. Um chamado, suave, mas ao mesmo tempo poderoso, para reacender dentro de você uma devoção que talvez já tenha existido, mas que com o tempo foi ficando apagada, esquecida, deixada de lado no corre-corre da vida. Porque ter Maria como mãe é uma graça imensa, mas também é uma missão. Uma missão de amar mais, de rezar mais, de confiar mais, de ser mais de Jesus como ela é. Isso não significa se tornar perfeito de uma hora para outra, nem ter todas as respostas espirituais decoradas. Não. Significa, antes de tudo, permitir-se caminhar com um coração mais aberto, com uma disposição nova, com aquela coragem que nasce não da força humana, mas da presença de quem te sustenta. Maria não é só uma figura bonita na fé cristã. Ela é escola, é caminho, é espelho. E quanto mais você olha para ela, mais você começa a perceber detalhes que têm o poder de transformar profundamente a sua mentalidade. Ela te ensina que a verdadeira grandeza não está em aplausos, mas em servir. Que a força não está no barulho, mas na escuta. Que a vitória não está na ausência de dor, mas na fidelidade em meio à dor. E isso mexe com a gente,
Porque a verdade é que muitas vezes estamos tão acostumados a buscar atalhos, soluções rápidas, caminhos fáceis, que esquecemos que o processo da transformação passa por um tipo de entrega que o mundo não sabe explicar. Mas Maria, sabe? Porque foi exatamente isso que ela viveu. Ela não teve garantias, não teve controle, não teve explicações detalhadas. Ela teve fé, fé que gerou obediência, fé que sustentou silenciosamente uma cruz, fé que mesmo diante do luto não apagou a esperança. E agora é isso que ela quer despertar em você. Um novo jeito de caminhar com Deus. Um novo jeito de viver a fé. Um novo jeito de enxergar o que te acontece. Porque quando você se aproxima dela, algo começa a mudar por dentro. Não porque todos os seus problemas desaparecem, mas porque você deixa de enfrentá-los como quem está sozinho. Você passa a lutar como quem sabe que tem um colo seguro, um olhar atento, uma intercessora constante. E isso, meu filho, tem um impacto que vai além do que você pode imaginar. Porque quando a sua relação com Maria se torna viva e verdadeira, sua vida espiritual ganha consistência. Você para de oscilar tanto, para de viver só de altos e baixos. Você começa a crescer, começa a florescer, começa a entender que rezar não é apenas uma prática bonita, mas uma necessidade vital. Que confiar não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Que amar mais é o maior milagre que pode acontecer dentro de uma alma. Só que para isso, você precisa aceitar esse presente de forma consciente. Precisa acolher essa mãe, não como um detalhe da fé, mas como uma aliada no seu caminho. Como aquela que Deus mesmo escolheu para estar com você. E quando você aceita isso de verdade, você também começa a perceber que tem algo a oferecer. Que essa relação com Maria não é só sobre receber, é também sobre se deixar transformar a ponto de se tornar reflexo dela na vida dos outros. Porque Maria não guarda luz só para ela. Ela distribui, ela espalha. E quem caminha com ela acaba fazendo a mesma coisa. Você começa a se tornar mais sensível ao sofrimento dos outros. Começa a ter mais paciência, mais empatia, mais ternura. Começa a rezar não só por você, mas também por quem está ao seu redor. Começa a perceber que através da sua mudança interior, Deus pode tocar muitas outras vidas. Isso é lindo, porque te tira de um lugar de passividade espiritual e te coloca num movimento de resposta. Você não apenas admira Maria, você começa a imitá-la. E olha, não tem maneira mais segura de se aproximar de Jesus do que caminhando ao lado da mãe. Ela conhece o caminho, conhece os atalhos da alma, sabe como lidar com cada ferida, cada bloqueio, cada resistência. Ela sabe quando você precisa de silêncio e quando precisa de direção, quando precisa ser consolado e quando precisa ser desafiado a dar mais um passo. É como se Maria fosse essa pedagoga divina que te conduz com firmeza, mas sempre com doçura. E isso é tão necessário nos tempos de hoje, onde tudo é tão apressado, tão superficial, tão barulhento. Com Maria, você aprende a viver no ritmo da graça, a escutar mais do que falar, a esperar mais do que exigir, a amar sem esperar retorno, a oferecer a vida, mesmo quando ela parece pequena ou imperfeita, porque ela te mostra que Deus faz grandes obras com quem se entrega, não com quem se acha suficiente. E talvez nesse ponto da jornada, você esteja se perguntando: mas como eu começo de verdade? Como eu faço para reacender essa devoção, que parece tão distante? E a resposta, meu filho, é simples e poderosa ao mesmo tempo. Comece onde você está, com o coração que você tem agora, com a fé que ainda está se formando, com as palavras que você consegue dizer. Maria não exige perfeição, ela só espera sinceridade. Pode começar com uma Ave Maria rezada com verdade. Pode começar com um olhar diante de uma imagem, mesmo sem palavras. Pode começar com um gesto de amor por alguém que está sofrendo. Cada pequena atitude, quando feita com o coração aberto, é uma semente que Maria acolhe com alegria. E acredite, ela mesma vai regando essas sementes, vai cuidando do crescimento, vai guiando os passos. Com o tempo,
você vai perceber que algo foi se reestruturando dentro de você, que sua forma de olhar a vida mudou, que a fé deixou de ser teoria e virou experiência, que Jesus deixou de ser um nome distante e passou a ser presença viva. E tudo isso começou com um sim simples, com um abrir de coração para essa mãe que o céu te confiou. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se essa palavra encontrou um lugar no seu coração e reacendeu em você o desejo de caminhar mais perto dessa mãe que transforma vidas com seu amor silencioso. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque reacender a devoção a Maria não é só acender uma vela ou repetir uma oração. É um despertar. Uma decisão interna de viver diferente, de sentir diferente, de reagir ao mundo com o coração moldado por ela. E isso muda tudo. Não de forma mágica, mas de forma concreta. Maria não é uma lembrança do passado, uma figura simbólica que ficou nos livros ou nas tradições antigas. Maria é presença viva, é ação amorosa, é cuidado constante. E esse é o ponto que muitos ainda não entenderam. Aparecida não é só história, é cuidado diário, é amor de mãe que nunca dorme. Quantas vezes você já passou por momentos em que tudo parecia desmoronar e, mesmo sem entender como algo te sustentou, talvez tenha sido uma paz inexplicável, um consolo repentino, um sinal sutil, e você nem percebeu que, por trás disso, estava ela. Sim, estava Maria, atuando nos bastidores da sua dor, intercedendo nos silêncios, abraçando sua alma quando ninguém mais pôde, porque é assim que ela ama, sem fazer alarde, sem exigir reconhecimento, apenas estando, apenas permanecendo. E talvez seja isso que hoje você mais precisa. Alguém que permaneça. Alguém que não desista de você. Alguém que acredite em quem você é, mesmo quando você esquece do seu valor. E é exatamente esse tipo de amor que Maria oferece. Um amor que não se cansa, que não se assusta com seus erros, que não se decepciona com suas quedas. Porque ela não olha você com os olhos do mundo. Ela olha com os olhos do céu. E do céu, meu filho, a visão é diferente. Do céu, o que se vê é a promessa. É o potencial. É o que você ainda vai se tornar. E é por isso que ela continua insistindo em caminhar com você. Porque sabe quem você é no coração de Deus. Sabe que você foi criado para coisas maiores. Sabe que existe uma luz aí dentro. Mesmo que agora você esteja cercado por sombras. Ela acredita antes mesmo de você acreditar. Ela reza por você quando você já parou de rezar. Ela te protege em noites em que você nem se lembrou de agradecer. Ela te busca mesmo quando você se afasta. E se você fechar os olhos agora e fizer silêncio, talvez consiga sentir esse amor passando por dentro de você como um vento suave, restaurando o que estava quebrado, acalmando o que estava agitado, recomeçando o que parecia perdido. Maria não foi te dada como um enfeite espiritual. Ela foi confiada a você como escudo, como guia, como porto seguro. E você pode, a partir de agora, escolher viver com essa consciência. Escolher caminhar sabendo que não está só. Escolher reagir à vida com mais esperança. Porque sabe que existe um céu inteiro olhando por você, agindo nos detalhes, segurando firme cada pedaço que parecia prestes a cair. Isso muda a sua postura diante dos desafios. Muda suas decisões, muda sua mentalidade. Porque quando você sabe que tem uma mãe no céu, você para de correr desesperado. Você começa a confiar. E essa confiança te dá coragem para dar passos maiores. Para sonhar de novo. Para amar de novo. Para perdoar. Para lutar. Para acreditar que Deus ainda tem planos e que esses planos continuam de pé, mesmo quando tudo parece ruir. Maria é prova viva de que Deus escreve as histórias mais lindas através de corações disponíveis. E se você se disponibilizar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com feridas, ela vai te conduzir. E sabe o que é mais bonito? É que Maria não quer te transformar num devoto frio, cheio de rituais vazios. Ela quer te transformar num reflexo vivo do amor de Jesus. E para isso, ela começa dentro, no secreto, no íntimo.
vai mexendo nas raízes, vai iluminando o que precisa ser curado, vai te preparando para viver uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que permanece mesmo quando as respostas demoram, uma fé que atravessa as tempestades com os olhos fixos na promessa. E talvez agora, nesse ponto da nossa conversa, você esteja com o coração mexido, sentindo que algo foi tocado, que alguma coisa dentro de você começou a ser realinhada. E isso é lindo, porque é sinal de que o Espírito Santo está agindo, está reacendendo a chama, está tirando o peso da rotina espiritual e trazendo de volta o frescor da intimidade. E nesse momento, não importa onde você esteja, como está sua vida, ou o que você já viveu até aqui, o que importa é que o céu ainda tem algo para realizar em você, e que Maria está disposta a te acompanhar em cada passo. Não se trata de criar mais uma devoção. Trata-se de descobrir um caminho de volta para casa, um caminho de volta pro coração de Deus. E esse caminho muitas vezes passa pelas mãos da mãe, porque quem aprende a caminhar com Maria, aprende a ouvir mais, a julgar menos, a amar melhor. Aprende a encontrar sentido até na dor. Aprende que existe um tempo certo para tudo, até para cura. E que enquanto o tempo não chega, existe colo, existe abraço, existe mãe. E quando você olha para a imagem dela, seja Aparecida, Fátima, Lourdes ou qualquer uma, e sente aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, aquele aperto que você não consegue explicar, isso não é fraqueza. Isso é cura começando. É sua alma reconhecendo que não está sozinha. É seu espírito se lembrando de quem você é. Porque quando a gente se aproxima de Maria, a gente se reencontra. A gente se reconecta. A gente entende que não importa o quanto o mundo tenha nos endurecido. Existe um lugar onde ainda é possível ser inteiro, ser leve, ser amado. E esse lugar é o coração da mãe. Comenta aí. Maria, cuida de mim. Se você sentiu que essa palavra falou com você e despertou algo novo na sua fé, se você chegou até aqui, é sinal de que algo tocou aí dentro, e isso já diz muito sobre o que Deus está fazendo no seu coração. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se ele te fez refletir, respirar mais fundo ou até enxergar a vida com outros olhos, se inscreve aqui no canal. Assim você continua caminhando comigo e não perde nada do que ainda vem pela frente. Aproveita e deixa aqui nos comentários. Tô com você até o fim. Só para eu saber que você ficou até aqui, firme, coração aberto, mergulhado, nessa jornada. Ah, e se esse vídeo mexeu com você, deixa seu like também. É um jeitinho simples de mostrar que essa conversa fez sentido e que vale a pena continuar espalhando esse tipo de mensagem. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e pode te levar ainda mais fundo nessa caminhada. Clica e continua comigo por lá. Tem mais para ser revelado.